a música, a arte, a literatura e a música, para mim, é antes das minhas outras paixões. As paixões, as paixões, uma grande paixão foi o esporte, foi o futebol, né? Mas a pintura, o interesse pela pintura, como se pode dizer, é um interesse quase que, se eu usar um exemplo aqui, vão achar que é meio esquisito, mas, por exemplo, é o interesse, vão achar um exemplo freudiano, o cara tem um tarado, tem alguma tara, né, com a mãe. Assim, é o interesse do bebê pelo seio materno, né? Você, em que sentido? Primeiro que minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, então praticamente nem a conheci direito. O exemplo se deve a que, quando eu cresci numa casa, meu pai era pintor e desenhava, né? E, então, eu nasci numa casa rodeada de quadros, mas não eram reproduções, sabe? Não eram reproduções, né? Estás vendo? Aí tem esse é de meu pai, 2004. Aí, esse é o bairro onde meu pai nasceu. É uma pena tinta do meu pai. Então, quando eu cresci vendo isso, né? Que era a coisa mais natural do mundo para mim, pensar que todo mundo fazia isso. Então, eu vou te mostrar um quadro, por isso que estou dizendo, que não está datado, mas é o primeiro quadro que me chamou muito atenção. Tá vendo? Bom, tá vendo? É um toureiro. É um toureiro. E eu perguntava para ele, mas pai, por que ele está assim meio... Não está tão clara a imagem, não, porque o estilo impressionista. Então ele me... Tá vendo esse? Então, aqui estão os quadros. Então, para que você veja, né, essa é uma típica indígena, que vende coisas na rua, comida, né, do Equador. Esse numa igreja famosa. E esse quadro, eu adoro esse quadro. Eu acho o interior da igreja de São Francisco, em Quito, né? É um lugar parecido com este, que é outro convento. E esse morro é, no fundo, um morro da minha cidade que se chama o Pão Pequeno, seria El Panecillo, pãozinho. O pãozinho em espanhol, panecillo, que é um morro que parece um pão, não? E tem casas e as pessoas moram lá, né? Evidentemente. Ele fica bem no centro. Ou aqui, ó, na minha sala, essa é a igreja, essa é a Praça de São Francisco. Esse é um convento. Um padre está descendo as escadas. Esse convento aí. E assim, outros conventos também, né? Sim, sim, Tá vendo aqui, né? sim, Se dá para ver. Este aqui eu gosto demais, esse daí. E sim, esse é, sim. um, e esse é lindo. Esse é um dos melhores que eu mais gosto. Bom, Quem que vou é, que subir é agora. esse? Quem que é esse do último que você mostrou? Tem um É um, dos é um, cavalos. é um, esse é dos cavalos, né? Esses Aham. são uns que nós chamamos de montúbios, que Hum. estão levando cavalos de um lado ao outro, Ah, tá. na parte baixa do Equador, né? Não tem Sim. montanha, né? Não, eu moro só nas montanhas, mas as partes baixas. Eu tocando violino, Ah, tá. tá vendo? Aham, aham. Eu- É fantástico, fantástico. Ah, Pois é, então deixa eu subir agora. Então, para mim, tudo isso era coisa assim, né? Bom, esse é o ambiente em que eu me criei. Então, antes de eu... Por isso te digo que o olhar do menino quando viu o seio da mãe, né? Nossa, aham, aham, é aham. assim, né? Nossa, esse olhar, assim, eu quero saber o que é isso, quero me aproximar para ver de perto, né?
Aham. você não entender. Bom, Não, só mas que eu próprio não tenho capacidade nem para desenhar, nem para pintar. Mas ah, essa foi a minha... É assim que eu cresci. Então, sim. por isso que a arte, para mim, a pintura, o desenho e a música também foram as minhas primeiras paixões, né? Muito Não, mas antes de eu... Diga. não, mas agora que Sim. eu entendi o lugar do texto do Cezanne, vendo o toureiro ali e o que que você estava investigando no olhar, assim, né? Tipo, o olhar que transforma, né? E é uma grande homenagem para o seu pai também, o texto do Cezanne, então, né? Não, Tipo, da... claro, a pessoa mais importante na minha vida foi meu pai. Eu devo tudo a ele, né? Porque depois, ele não me ensinou a pintar porque eu não quis aprender, porque eu sabia que não era bom, né? Então, ou Sim. você nasce ou não nasce com essa... Mas eu nasci com a habilidade musical. Então, um dia ele me trouxe um violão, que está aí. Não é esse que está Aham, aí aham, na parede. Não, esse não é esse. aham, Então, eu aprendi a tocar violão porque ele comprou um violão para mim, eu tinha uns 15 anos. Ele comprou, eu não pedi. Aí eu aham. aprendi. Depois ele trouxe para casa um piano, Hum, que não é esse. Que claro. não é esse, evidentemente, né? Mas então, todos os santos dias da minha vida, ele está presente. Porque ele Uhum, influenciou a minha vida de tal forma, aos 8 anos, ou seja, aos 15 anos mais ou menos me trouxe o violão, aos 8 anos me trouxe um livro. Ele sabia que eu gostava de ler gibi, eu uhum. era doido por gibi, né? Quando ele chegava com o jornal, eu já pegava a segunda sessão, onde estavam Tirinhas. os tirinhas, né? E lia Aham, todas. Isso que eu adorava. E um dia veio e trouxe um livro. Só que na capa do livro era cheio de desenhos. Eu falei, nossa, aham, eu falei, um livro de tirinhas, né? Quando aham, abri, só tinha letras. E falei, pai, mas aqui só tem letras, não tem desenhos. Ele me disse, filho, os desenhos vão aparecer na tua mente. Era um livro de Júlio Verne. hum, Eu fiquei assim, meio assim, né? Estava de férias. Fui para um pátio que tinha no segundo andar, havia um pátio. Fora do meu quarto havia uma, uma terraça, um terraço. Eu fui lá, sentei e abri, e foi como ele disse, aos poucos começaram as imagens a sair, a aparecer aí, e eu nunca mais parei. Então, a influência dele na leitura, então, a leitura também é uma leitura de prazer, leitura por prazer, né? Uma questão estética, como olhar os quadros. Me lembro que, assim, porque uma coisa é aquela pessoa afetada que vai para os museus e as galerias, né? Quando então, ele me deu esse, ele me deu um livro quando eu tinha 8 anos, né? Que morava perto de um parque. Nesse parque eu ia jogar bola, que era a paixão que eu já tinha, né? Jogava jogava bola, porque as pessoas... É um parque enorme. É um parque enorme que há em Quito. Enorme, enorme, enorme. Não sei qual é o tamanho, mas é muito grande. É muito grande. Cheio de árvores antigas, né? De 200, 300 anos. Enormes as árvores. E lá estavam. Então eu jogava bola. E depois de jogar bola, atravessava e chegava na Casa da Cultura Equatoriana, que é um prédio antigo. Que é um prédio. Eu entrava, então estava tudo aberto, né? Havia umas escadas e à direita começavam as salas da Galeria de Artes. Eu entrava, eu, e como tinha na minha casa os quadros, eu ia e via outros estilos. Me lembro tanto que me chamou a atenção uns enormes, geométricos, cheios de linhas e cores. Nossa, fiquei fascinado, ficava fascinado olhando. Era uma criança, ficava assim, já pensa, um menino fascinado olhando essa coisa tão linda que tinha. Olhava assim, ia de sala em sala, como era livre, ninguém, obviamente, era para ali todo mundo entrar, né? Não se cobrava naquela época nada, você sabe que hoje se cobra, né? E naquela época, até agora, não se cobra. Você só se registra. Eu fui com a minha mulher alguns anos atrás. Você só põe o seu nome. Mas é igualzinho. E você vai entrando e vai vendo aquelas exposições, né? Dos artistas equatorianos, pintores que são muito bons, né? E até devo ter escrito sobre o Guayasamín, por exemplo, um pintor super famoso, mundialmente famoso, o Kingman, o Guayasamín. Tudo bem, então um dia, andando por aí, procurando outras salas, tinha 8 anos,
desci umas escadas e dei assim, de súbito com um teatro embaixo, que tinha os bancos, e no fundo o cenário. Estava iluminado e estava ensaiando uma obra de teatro. Eu fiquei no escuro, assistindo o ensaio, e me apaixonei pelo teatro. Então, desde criança, ir para uma galeria ou ir para o teatro era uma coisa como ligar a televisão para ver os desenhos animados, sabe? Compreende? Era uma coisa absolutamente normal, natural, não afetada, né? E, claro, é uma coisa assim muito íntima também, né? Não uma coisa assim, de mostrar para ninguém, digamos. Está você sozinho na galeria, está você sozinho lá embaixo, ou assistindo a obra de teatro escuro, né? Porque, obviamente, você não aparece, quem aparece são os atores. Então, essas coisas me marcaram, me marcaram. E, claro, a literatura, né? A literatura me marcou.